lendas urbanas podem ser divertidas ou apavorantes. Depende do que você acredita nelas. Mas até mesmo aquelas mais inacreditáveis podem deixar qualquer pessoa de cabelo em pé. Ainda mais quando elas se espalham tanto que começam a ficar quase inegáveis. Você já deve ter ouvido alguma história que se encaixe nessa descrição, não é mesmo? Pois a internet é o palco ideal para a disseminação delas. Será que você conseguiria dizer quais são as lendas urbanas que mais apavoram seus amigos? Conheça agora 5 lendas urbanas que comprovaram ser reais. Chamadas do além. Você já ouviu falar de pessoas que receberam ligações telefônicas de alguém que, sem elas saberem, havia acabado de falecer? Essa história aconteceu nos Estados Unidos, em 2008, depois de um terrível acidente envolvendo 2 trens que provocou a morte de 25 pessoas. Sabendo que Charles Peck estava viajando em um dos trens, seus familiares entraram em pânico, aguardando ansiosamente por notícias, até então que receberam uma ligação, e outra, e mais outra. No total foram 35 chamadas realizadas do celular de Peck, e apesar de os policiais terem achado a vítima através do sinal do aparelho, o encontro não foi nada feliz. Peck já estava morto, preso às ferragens, e até hoje ninguém jamais conseguiu explicar como as ligações puderam ser realizadas. E sabe o mais irônico dessa história? O acidente ocorreu porque um dos maquinistas se distraiu com o próprio celular e passou em um sinal vermelho. Taxistas ladrões de órgãos. Se você tem medo de filmes de terror, sugerimos que nunca assista a nenhuma obra desse tipo que tenha sido produzida na Coreia do Sul. Os filmes coreanos possuem muito mais traços sombrios do que quaisquer outros lançados ao redor do mundo. E isso também se percebe nas lendas urbanas que surgem. Alguns anos atrás, o que conquistou o mundo foi a história dos taxistas ladrões de órgãos. Isso mesmo. De acordo com uma lenda coreana, alguns taxistas costumavam sedar os seus clientes para roubar rins e outros órgãos de fácil remoção. Aparentemente, eram usados apenas bisturis e nenhuma anestesia. Depois do roubo, os corpos eram apenas largados em campos ou então na estrada. Blood Mary. A lenda de Blood Mary também é conhecida por lenda da Mary Worth ou Mary Wales. No Brasil, a história foi traduzida para a lenda da Maria Sangrenta, ou então da Bruxa do Espelho, Maria Degolada ou até mesmo Loira do Banheiro. Porém, o ritual para invocá-la permanece o mesmo. A lenda nos diz que há uma maldição para aqueles que pronunciarem o nome de Blood Mary 3 vezes na frente do espelho. Depois de ter feito isso, aparecerá uma mulher horripilante que irá matá-lo, desfigurar o seu rosto ou arrancar seus olhos. Uma das versões para a origem da lenda de Blood Mary conta que a mulher viveu no tempo da Inquisição, quando as bruxas eram perseguidas para serem queimadas vivas, e desta forma ocorreu a sua morte. Dizem que ela amaldiçoou a todos que repetissem o seu nome. Outra lenda, mais contada aqui no Brasil, diz que Mary era uma mulher muito bonita e que devido a um acidente de carro ficou com o rosto todo desfigurado. As suas cicatrizes ficaram tão feias que a mulher era objeto constante de zombarias e humilhações. Por isso, ela fez um pacto com o Demo para se vingar de todas as pessoas que ousassem a chamar pelo seu nome. A origem da lenda de Blood Mary é frequentemente confundida com Maria I da Inglaterra e Elizabeth Bathory, que é considerada uma versão feminina da lenda de Vlad, o Empalador, aquele mesmo que inspirou o personagem Conde Drácula. Simon Bronner publicou um livro em 1988, intitulado Rituais Mary Worth, onde ele conta uma versão diferente da origem de Mary, e aparentemente seria uma mulher assassinada em uma floresta atrás de uma escola. Segundo este livro, para chamar Mary é necessário furar um dos dedos com um alfinete, e depois de olhos fechados, deve-se pronunciar 10 vezes a frase "Eu acredito em Blood Mary". E quando os olhos forem abertos, poderá ser visto uma menina no espelho com cabelos longos, pele pálida e um corte em seu rosto. A explicação para ter que chamar Blood Mary na frente de um espelho deve ser ao fato de que, no mundo espiritual, acredita-se que os espelhos são uma espécie de portal entre o mundo dos espíritos e o nosso. A Gangue dos Palhaços. Em meados dos anos 1990, o jornal Notícias Populares acompanhou a investigação sobre o suposto bando formado por um negro e uma loira que estavam apavorando São Paulo. Ele, fantasiado de palhaço, e ela de bailarina, atraíam crianças com balas e doces e depois as jogavam em uma Kombi branca, sumindo em seguida. Passados alguns dias, a criança raptada era encontrada sem os órgãos,
Outra característica é que os criminosos escolhiam as vítimas sempre em frente às escolas. As reportagens sobre o grupo que ficou conhecido como o Gangue do Palhaço foram publicadas no Notícias Populares entre os dias 20 de maio e 5 de junho de 1995. E nesses 15 dias, o caso teve grande repercussão, mesmo com o jornal sempre deixando bem claro em suas páginas que o assunto não passava de boato. Moradores de cidade de Tiradentes, na zona leste da capital, do Capão Redondo, na zona sul, e do município de Osasco, por exemplo, já não deixavam mais seus filhos irem sozinhos à escola. A polícia, entretanto, sempre afirmou que a gangue nunca havia existido, pois não fora registrado nenhum caso ou queixa comprovada sobre o assunto. O medo de ataques da Gangue do Palhaço fez com que escolas de Carapicuíba começassem a colocar seguranças para proteger as crianças, como informou o NP em 25 de maio. A partir do momento em que os boatos sobre a gangue se multiplicaram, a polícia não teve mais sossego. A delegacia de Carapicuíba recebia mais de 20 ligações por dia de pessoas com o bando. Em São Paulo, mesmo com os constantes informes do NP de que a gangue não existia, os relatos sobre a mostraram o quão perigoso um boato pode ser, a ponto de causar desemprego, violência e colocar vidas de pessoas em risco. Slenderman. Por mais que a gente saiba que as lendas urbanas são histórias inventadas e contadas muitas vezes, a verdade é que uma ou outra acaba nos assustando de verdade. Uma boa prova disso é a lenda do Slenderman, que em inglês quer dizer basicamente homem magro ou homem esbelto. Embora existam várias versões para a história assustadora desse personagem, a verdade é que o Slenderman foi inventado por Victor Serge Knudsen, um americano que vive no estado da Flórida. Em 2009, ele concebeu a imagem de um homem alto, muito magro e também sem rosto, para um concurso de Photoshop. De acordo com o criador, o Slenderman foi inspirado nas histórias e nos personagens de Stephen King, autor de It, a Coisa e Carrie, a Estranha, por exemplo, mas que ele nunca teve a intenção de causar terror nas pessoas. Visões do Slenderman. Apesar disso, a imagem saída da cabeça de Victor ganhou a internet há alguns anos, e muitos juram já ter visto aparições deste misterioso imortal. Os relatos mais comuns de suas aparições, aliás, vêm do Japão e da Noruega, mas muitos brasileiros juram já ter visto o Slenderman por aí. Supostamente, o homem magro se trata de uma criatura maligna, capaz de esticar seus braços e o próprio tronco da forma que bem entender, a fim de causar medo e seduzir as suas... Para observar as pessoas que pretende capturar, o Slenderman seria até mesmo capaz de passar por um poste no escuro ou uma árvore com seus dedos que podem assumir formas de tentáculos. Fotos das vítimas. De acordo com as lendas, as presas feridas do Slenderman são crianças. Antes de capturá-las e acabar com suas vidas, ele costuma vigiá-las de longe, como é possível notar nas fotos que supostamente mostram o personagem ao fundo, acompanhando suas vítimas em vários momentos. Apesar disso, alguns adultos acreditam também ter visto o Slenderman em locais com muita neblina e árvores, próximo de rios ou então de florestas, e até mesmo em quartos e salas à noite, quando as pessoas esquecem suas janelas abertas. Assassinato nos Estados Unidos. A lenda do Slenderman é levada tão a sério em alguns lugares que até mesmo crimes já foram cometidos por causa dele. Em 2014, no estado americano de Wisconsin, por exemplo, 2 adolescentes mataram uma colega de escola esfaqueada por acreditarem que o Slenderman mataria suas famílias caso elas não fossem leais. A história do homem esguio e perverso teria sido contada a elas por uma outra colega. As 2 garotas então atraíram a vítima que escolheram até um bosque e a esfaquearam 19 vezes. O caso, aliás, foi retratado em um documentário da HBO. Slenderman nos cinemas. Mas a história do Slenderman exerce tanto fascínio que o personagem vai ganhar até um longa. O diretor Sylvan White, o mesmo de Os Perdedores e de Assassinato em 4 Atos, tem planos de lançar o filme Slenderman até o primeiro ano e promete deixar o público de cabelos em pé com a lenda urbana.